Olá, turma, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Nós temos hoje as orientações das atividades avaliativas de português na sequência de matemática. De início aqui vocês vão responder o cabeçário, tá? Na sequência vocês vão fazer aqui a leitura do texto que tem como título Jesus Nasceu, é Natal, um dia especial, da Isabel Cristina Silveira Soares. O texto diz o seguinte, turma: era um dia de enfeitar a árvore de Natal. Vitor levantou cedo e começou a enfeitar. Na árvore ele colocou bolas coloridas, laços dourados, estrelas e outros enfeites. Vitor trabalhou o dia inteiro e sua árvore ficou linda. Ao final do dia, toda a família se juntou ao redor da árvore para fazer uma prece de agradecimento a Deus por mais um Natal que estava chegando. Parece que até a árvore agradeceu, pois suas estrelas brilhavam e piscavam como as estrelas do céu. Na sequência, vocês vão fazer o estudo do texto. Na primeira questão, turma, vocês vão numerar a quantidade de parágrafos do texto. Na segunda, vocês vão escrever nesse retângulo aí abaixo o título do texto. Na sequência aqui, turma, nós temos na terceira questão, quem é o autor do texto, né? A autora do texto, quem começou a enfeitar a árvore de Natal, o que o personagem colocou na árvore de Natal, o que aconteceu ao final do dia quando o personagem terminou de enfeitar a árvore. Então, de acordo com o texto, vocês vão respondendo, tá? Na sétima, vocês vão retirar do texto um substantivo próprio e um substantivo comum. Na oitava, vocês vão destacar das frases abaixo o artigo. Lembrando que nós temos, né, estudamos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, vocês vão fazer a leitura de cada uma das frases e destacar esse artigo, tá? Que pode ser definido ou indefinido. Na letra A, nós temos o seguinte: o cão de Luana é muito esperto. Na letra B, Marcelo estudou muito para as provas. Na C, comi uns doces na festa de aniversário de Mário, tá? Então, lembrando, vocês vão destacar o artigo, tá? Na letra D, turma, nós temos o seguinte: foi incrível o episódio de hoje. Convidei umas amigas para a piscina. Os cães latiram muito essa noite. Tá? Na nona, nós temos: reescreva as frases substituindo a palavra em destaque por um pronome, tá? Lembrando que nós temos os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes possessivos, os pronomes de tratamento, tá? Então, nós temos a frase aí: Maria é uma garota muito bonita, tá? Então, vocês vão fazer a substituição por um pronome, tá? Na segunda frase, nós temos o seguinte: eu pedi a vocês que viessem à minha festa de aniversário. Então, vocês também vão fazer a substituição. Eu e você vamos ao parque no fim de semana, tá? Então, mais uma vez, vocês vão reescrever as frases, substituindo a palavra em destaque por pronomes, tá? Aqui na décima, turma, nós temos o seguinte: classifique os pronomes abaixo como primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Então, é o seguinte, vocês vão marcar com um X, tá? O pronome eu, ele é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. O pronome tu, ele está na primeira, segunda ou terceira pessoa e está no singular ou está no plural, tá? Então, vocês vão marcar de acordo com os pronomes, certo? Na 11ª, turma, nós temos o seguinte: escreva para quem são usados os pronomes. No caso, o pronome você, ele é usado para quem? Em que momento? Vossa Senhoria, esse pronome é usado quando? Vossa Eminência, Senhora, Vossa Excelência e Vossa Alteza. Então, vocês vão colocar a indicação, né, quando esses pronomes, né, são usados. Na 12ª, turma, vocês vão completar as palavras com quá, qué e qui. Na 13ª, vocês vão formar frase com as palavras Natal e Jesus. Na 14ª, turma, vocês vão escrever palavras em que o X tem som de CH.
CS, Z e S, tá? Na 15ª, vocês vão observar o modelo e escrever palavras novas a partir das palavras dadas, tá? O modelo é o seguinte: ingestão, de ingerir. Então, tem as palavras jeito, fugitivo, jejum, imaginação e injeção, tá? Na 16ª, vocês vão observar um anúncio, né? O que é o enunciado, logo após a frase, e vão escrever o que se pede, tá? Então, na letra A tem o seguinte: ele come hambúrguer todos os dias. Então, vocês vão repassar, né, para terceira pessoa do plural, tá? Na letra B nós temos: nós queremos este apartamento. Primeira pessoa do singular. Então, vocês vão repassar para a primeira, certo? Tu pareces bem melhor. Então, colocar na primeira pessoa do plural, ok? Na 17ª, vocês vão descobrir o segredo e continuar, tá? Então, nós temos o seguinte: não era fogo, não era fogaréu, era foguinho, tá? Então, vejam aí, ó, as imagens: não era fogo, nem fogaréu, era foguinho, tá? Então, vocês vão observar as ilustrações das frases sequentes, tá? E seguir conforme esse modelo foi dado, tá? É bem fácil e bem simples, é só prestar atenção nas ilustrações, ok? Na avaliação, turma de língua portuguesa, nós vamos ter produção textual, tá? Que diz o seguinte: estamos se aproximando de uma das datas mais lindas do ano, em que reúne toda a família, em que o comércio apresenta um velhinho de barba branca vestido de vermelho e vários símbolos natalinos. Mas o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Tivemos um ano atípico. Escreva uma carta para Deus agradecendo ou pedindo algo que deseja, tá? Então, logo aqui abaixo vocês têm uma cartinha, tá? Em que inicia: querido Deus. Então, vocês vão estar agradecendo ou pedindo algo, tá? A nossa avaliação, turma de matemática, nós temos a primeira questão que diz o seguinte: observe o que pertence e o que não pertence ao conjunto usando os símbolos, tá? Então, nós temos o símbolo aí de pertence e não pertence, de azul. Temos o conjunto com alguns objetos. Logo abaixo, outros objetos em que vocês vão dizer se pertence ou não ao conjunto, certo? Na segunda, vocês vão circular o que compramos por quilo. Então, na imagem, vocês têm 1 litro de leite, um pacote de arroz, óleo, suco de uva, maçãs no cesto, carne, tá? Então, vocês vão circular os produtos que compramos por quilo, tá? A terceira questão diz o seguinte: 1 quilo é igual a quantas gramas? Na quarta, qual é o instrumento que mede a massa de materiais, objetos e produtos diversos? Então, que instrumento é esse que a gente mede, né, a massa dos materiais, dos objetos e produtos? E na quinta, vocês vão desenhar 2 produtos que compramos por litro. Na sexta, turma, vocês vão circular os produtos que compramos por metro. Então, vocês vão ter aí um rolo de tecido, um pacote de açúcar, uma fita e um tubo de álcool, tá? Na sétima, vocês vão ler e responder. Então, temos uma imagem que vocês vão observar, que diz o seguinte: a unidade de massa mais usada é o quilograma ou quilo, tá? Então, vocês vão completar as frases logo abaixo. A é o instrumento utilizado para medir a massa. Que instrumento é esse? 1 quilo é igual a gramas. Meio quilo é igual a gramas. 2 pacotes de 500 gramas é igual a tantos quilos. 4 pacotes de 500 gramas é igual a tantos quilos. Quantos quilos você pesa? Então, vocês vão responder de acordo com o peso de vocês.
Na sétima, turma, vocês vão estar dando a metade de 24, 12, a metade de 100, a metade de 36, a metade de 66 e a metade de 250, tá? Na oitava, vocês vão responder algumas questõezinhas, tá? Alguns probleminhas. Então, o primeiro diz o seguinte: eu comprei 500 balas, comi 305 e dei 120 para meu irmão. Quantas balas eu fiquei? Tá? Então, vocês vão realizar o cálculo e marcar a opção correta. A segunda diz o seguinte: eu comprei 20 CDs de R$ 12 e 28 DVDs de R$ 10. Quanto eu gastei no total? Então, vocês vão realizar o cálculo e marcar a opção correta. Na nona, turma, nós temos um anúncio, tá? Que diz o seguinte: loja Macavê, promoção de um notebook por R$ 1.399. Nas lojas americanas, um notebook por R$ 1.099. Na Eletromóveis, outro notebook a partir de R$ 1.320. E na Execute, um notebook por R$ 1.229. Então, temos as seguintes perguntas: em qual das lojas o notebook custa mais barato? Então, vocês vão marcar a loja correta. E a outra pergunta, né, nós temos o seguinte: em qual delas ele custa mais caro? Então, vocês vão observar e marcar a loja em que o notebook custa mais caro. Na décima, turma, vocês vão dizer o que é a terça parte de um número. E na 11ª, vocês vão explicar o que é o raciocínio lógico matemático, tá? Nós tivemos a orientação do que é a terça parte, também falamos sobre o raciocínio lógico matemático. Então, vocês vão explicar o que é, tá? Notebook a partir de 1.320 e na Execute um notebook por R$ 1.229. Então, temos as seguintes perguntas: em qual das lojas o notebook custa mais barato? Então, vocês vão marcar a loja correta. E a outra pergunta, né, nós temos o seguinte: em qual delas ele custa mais caro? Então, vocês vão observar e marcar a loja em que o notebook custa mais caro. Na décima, turma, vocês vão dizer o que é a terça parte de um número. E na 11ª, vocês vão explicar o que é o raciocínio lógico matemático, tá? Nós tivemos a orientação do que é a terça parte, também falamos sobre o raciocínio lógico matemático. Então, vocês vão explicar a nossa atividade, turma, no caderno de matemática vai ser bem simples, tá? Vocês vão ilustrar 3 produtos que compramos por peso, que dá medida de massa, 3 produtos que compramos por metro, a medida de comprimento, e 3 produtos que compramos por litro, que é a medida de capacidade, tá? Então, é uma atividade bem simples, bem fácil de fazer.